Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, a igreja hoje tem a alegria de celebrar São João Maria Vianney, Santo Curadares. Nós sabemos quem é esse grande santo. De forma resumida, ele nasceu em Lyon, na França. Ele teve dificuldade para a sua ordenação, nós conhecemos bem a história. Algumas pessoas dizem que ele era um burrinho, mas isso foi mal entendido, porque na verdade, eu não sei vocês, quando vocês ouvem dizer assim, essa pessoa sabe falar muito mal português, já ouviram falar isso? Pronto, ele tinha dificuldade de aprender, ele tinha poucos talentos. Naquela época, com a Revolução Francesa, existia muitas situações, até mesmo que impedia as pessoas de estudar. Logo também, ao entrar para o seminário, ele teve muita dificuldade de aprender o latim, Eu digo que nós somos irmãos gêmeos, porque eu também tive dificuldade no latim, Mas estamos aqui, Porque Deus quis, Mas entenda, se a pessoa não sabia direito o francês, tinha grande dificuldade para aprender o latim, porque não conseguia, e nós sabemos toda essa história, até por causa das imposições, que podemos dizer assim, da Revolução Francesa, e ele teve uma certa dificuldade na sua infância de aprender. Porém, não parou nisso, buscou ajuda, não parou, ele sabia que era a vontade de Deus de cumprir a vontade de Deus como sacerdote. E ele foi um grande sacerdote, pároco de Ars, Nós conhecemos aquela história que ele, no caminho para a cidade de Ars, encontra um pastor, uma criança, e ele pergunta para que direção é a cidade de Ars. E aquela pessoa, aquela criança, aponta o caminho para Ars. E ele diz, você me ensinou o caminho para Ars, onde ele seria pároco. Agora eu vou te ensinar o caminho do céu. E é muito famosa essa imagem de Curadares apontando para o céu. Porque ele ia para aquela cidade, viver a sua missão como pároco e ensinar o caminho do céu. Porque essa é a missão de qualquer padre. É essa a missão, de levar as pessoas para Deus, para o céu. A missão de um sacerdote, através da vida sacramental ministrada, nós ministramos, em nome da igreja, em persona Christi, os sacramentos na vida das pessoas, para que elas busquem a Deus, para que elas busquem as coisas eternas. E muito característico da vida de Curadares era a oração. Um homem piedoso, um homem que rezava, que se mortificava por aquele povo, que eram poucas pessoas que ali viviam naquela cidade. Conta-se que era mais ou menos umas 40 famílias que tinham, poderíamos até dizer que era uma vila, mas a cidade de Ars, muito pequena, mas foi transformada pela vida de um santo que se mortificava pelo seu povo. E aqui entra toda a dimensão do jejum, da penitência, da mortificação, para que aquelas pessoas vivessem uma vida de fé. Ele mesmo chegou a dizer que se um padre leva os seus paroquianos, o seu povo a rezar, cumpriu a missão. Se uma paróquia leva o povo a rezar, se cumpre a missão. Porque nós somos chamados, de fato, meus queridos irmãos, a uma vida intensa de oração. E ele, por exemplo, foi um grande testemunho em ministrar os sacramentos, em especial o sacramento da penitência. Nós sabemos, naquela época, existia uma mentalidade sobre a penitência tarifada no sacramento da penitência. Como era essa penitência? Alguns penitentes iam se confessar, depois que eles recebessem a orientação do padre, ele voltaria
e receberia a absolvição. Demoraria um pouco até que o penitente se convertesse. Veja como não é como hoje, né? Que a pessoa vai lá e já recebe o perdão, né? Não, você vai lá, na época, você confessava, demorava um pouco até você se emendar, depois você voltaria para receber a absolvição e concluir a confissão. Com Cura-Dares, isso foi mudando, por isso que ele passava horas e horas no confessionário, confessando muitas pessoas. E gente de toda a França, de vários lugares, acorria a Ars para se confessar, para receber o perdão. É claro que alguns padres que ainda estavam na mentalidade da penitência tarifada, começavam a perseguir o pobre do João Maria Vianney. Mas ao mesmo tempo existia a novidade de Deus ali, através daquele homem, que ministrava o sacramento da penitência para que as pessoas mudassem de vida. E muito concreto na decisão, basta lermos algumas histórias de Cura-Dares, tem um livro famosíssimo dele, onde conta-se, os próprios penitentes contavam a experiência que era fazer a sua confissão com este santo homem. Em uma das suas catequeses, na leitura patrística de hoje, do santo, ele diz assim: o tesouro do cristão não está na terra. Veja o que Santo Cura-Dares dizia. O tesouro do cristão não está na terra, mas nos céus. Por isso, o nosso pensamento deve estar voltado para onde está o nosso tesouro. Aqui a gente lembra logo o evangelho que Jesus falou, né? Esta é a mais bela profissão do homem, rezar e amar. Cura-Dares dizia que a mais bela profissão do homem é rezar, sermos pessoas de oração. E ao mesmo tempo que nós rezamos, nós amamos, porque andam juntas, não é? Andam juntas. Não posso dizer que eu vou só rezar e esqueço de amar. E não posso dizer que vou só amar sem rezar. É necessário amar e rezar. E diz Cura-Dares, nesta íntima união entre Deus e a alma, esta íntima união entre Deus e a alma, são como dois pedaços de cera, fundidos num só, de tal modo que ninguém pode mais separar. Quando o homem ele é íntimo com Deus, é como esses dois pedaços de cera fundidos, e ninguém pode separar. Ninguém. E aqui a necessidade de nós crescermos numa vida profunda de oração. Sairmos das beiradas e adentrarmos no mistério de Deus. Os santos sempre vai nos lembrar isso, que nós precisamos aprofundar a nossa intimidade com Deus, em especial Cura-Dares. Ele também falando sobre o sacramento da confissão, ele dizia: quando haveis feito uma boa confissão, haveis acorrentado o demônio. Por isso que nós somos chamados a fazer boas confissões. Porque quando nós fazemos boas confissões, nós acorrentamos o demônio. O demônio ele já é um derrotado. E quando nós vamos receber o perdão de Deus, que o padre ergue a mão e diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali o demônio é derrotado ainda mais. Não são os pecados que devem prevalecer na nossa vida. O que prevalece na nossa vida é a misericórdia de Deus. O que deve prevalecer na nossa vida é a verdade de Deus, não é a mentira do demônio. E quantas pessoas São João Maria Vianney retirou das garras de Satanás, através do sacramento da penitência. Porque realmente é uma graça profunda. Ele também ainda diz, falando do sacramento da penitência: as nossas faltas são como um grão de areia
ao lado da grande montanha da misericórdia de Deus. Vejam, eu fui falando alguns pontos de passagens, de palavras de cura das, em especial a oração e a vivência do sacramento da confissão, porque, claro, na vida de cura das prevalece essa boa administração do sacramento da reconciliação. Tanto da parte do padre deve haver toda uma piedade de acolher o penitente, como da parte do penitente acolher o que o sacerdote vai dizer. Acolher a voz de Deus que age na pessoa do sacerdote para que se converta e mude de vida. Porque a confissão também tem essa função. Ao nos colocarmos na presença do sacerdote, ao confessarmos o nosso pecado, deixar a graça agir em nós a tal ponto de não sermos mais os mesmos. É necessária uma mudança interior. E essa mudança interior vai transbordar ainda mais. Portanto, meus queridos irmãos, nesse dia desse santo tão querido, nós também somos convidados a rezarmos por todos os sacerdotes. Rezem por mim, rezem pelo Padre Paulo, rezem pelo Padre Tasso, rezem pelos padres que você conhece, que estão perto de você, na sua paróquia, na sua diocese, eu não sei, você conhece. Reze também por aquele padre que ministrou uma confissão, um sacramento da penitência para você, a sua primeira comunhão. Reze pelos sacerdotes, que são homens de Deus, separados para o culto divino. Nós fomos separados para o culto divino. E por isso é necessário essa piedade para com os homens de Deus, para com os sacerdotes. E fazer com que, pela sua oração, pela sua intercessão, nós, os sacerdotes, sejamos santos. Busquemos a santidade de vida, que é digno. Nós somos, de fato, chamados à santidade de vida. Claro, todos nós somos chamados à santidade de vida. Porém, nesse dia eu peço, rezem ainda mais pela santificação do clero. Rezem ainda mais pelos sacerdotes, por nós os sacerdotes, porque nós precisamos. Peçamos então a intercessão de São João Maria Vianney. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.